Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, te agradeço por ter clicado nesse vídeo e me dá o prazer, o privilégio da sua audiência. Muito obrigado, vamos comigo até o final? Bom, pessoal, é o seguinte, eu preciso conversar com vocês rapidamente, o vídeo não vai ter mais do que 8 minutos, sobre Orbán, Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, né? Pois agora, o Orbán declarou o seguinte, a partir de meia-noite, né, de quarta-feira, não sei qual dia que você me assiste, quarta-feira, dia 25 de maio, a partir da meia-noite, está declarado emergência de guerra ou estado de guerra, como se fosse um estado de sítio na Hungria. Foi anunciado pelo Orbán. O que isso significa? O que ele está sinalizando para a gente que está vendo esse conflito na Europa se arrastar, né, mais de 3 meses, entrando no 4º mês de conflito, já. E o que isso significa em sinalização, né, do fim, do cessar-fogo, de um acordo de paz, questão de alimentos, questão de economia. A ONU está falando de uma crise econômica mundial. O que isso tem a ver? Vamos lá, vou conversar com você. Vou colocar aí na tela agora, mas antes de colocar na tela, vou pedir para você carinhosamente, deixa o seu joinha, se inscreve, toca o sininho, me ajuda a recomendar esse conteúdo para as outras pessoas rapidamente. Você aqui interage comigo, deixando o joinha, se inscrevendo, tocando o sininho. Vai lá. Meu muito obrigado, eu te agradeço. Vamos seguir então? Colocando para você agora a informação na tela, tá aí. Anúncio extraordinário. Viktor Orbán declarou emergência de guerra. Isso é um portal húngaro, tá, pessoal? E aí o governo gravou um vídeo, o Orbán gravou um vídeo e publicou na página oficial do Facebook. E a matéria está aí, eu quero conversar com você rapidamente, mas antes disso, olha, veja, o ABC News, o outro portal destacou aqui para a gente também. Hungria anuncia estado de perigo, estado de emergência por guerra lá na Ucrânia. A Hungria declarou um estado de perigo legal em resposta à guerra na vizinha Ucrânia, anunciou o primeiro-ministro Viktor Orbán na terça-feira. Né? Foi mudada ali, alterou-se a Constituição, né? Para poder dar autoridade ao governo a agir em situação de emergência como se fosse uma guerra. Vamos lá, então. Voltando para cá, eu vou colocar o portal oficial e vamos ler um pedacinho. O governo está exercendo o seu direito constitucional de declarar estado de guerra a partir da meia-noite de hoje, anunciou o primeiro-ministro Viktor Orbán em um vídeo postado no Facebook na terça-feira. O governo que fez o juramento hoje, começou o seu trabalho imediatamente. Não perdemos um único minuto porque há uma guerra acontecendo em nosso bairro. Uma guerra que ninguém viu terminar. Está falando ali na nossa fronteira, no nosso vizinho. Disse o primeiro-ministro. Viktor Orbán enfatizou que a guerra representa uma ameaça constante para a Hungria, coloca em risco nossa segurança física e também põe em risco o fornecimento de energia, grife isso aí, guarde essa informação, e a segurança financeira da economia e das famílias. Só dar um play rápido. A ma esküdtett kormány azonnal megkezdte a munkáját. Egyetlen percet sem vesztegettünk, mert a szomszédunkban háború zajlik. Nem eu não falo húngaro. Egy olyan háború, amelynek még senki sem... Para você tomar conhecimento da originalidade do conteúdo aqui, eu não estou inventando nada, etc. Voltando para cá, deixa eu colocar a minha tela cheia aí, para a gente conversar. Como essa declaração do Orbán é interessante, eu faço umas observações, a gente já conclui o vídeo. Primeira coisa, o conflito vai se arrastar. Não vai terminar agora. Esse conflito é entre a OTAN e entre a Rússia, né? Uma ordem está sendo desafiada. Então o Orbán está vendo, o conflito vai se estender. E eu não posso deixar a minha fronteira exposta à medida que as coisas vão avançando, né? Pode ganhar mais corpo, pode dar mais um caráter mais crítico ainda a esse conflito, dependendo do tipo de equipamento bélico a ser utilizado. Então, já vou dar a declaração que não vou me envolver. A outra coisa, isso pode se arrastar, os prejuízos econômicos se ampliarem. Prejuízos econômicos para a Europa. Veja, a inflação ela é altíssima no mundo como consequência desse cisne cinza, que as pessoas não olham, que é a inflação. Está lá, todo mundo está vendo esse fenômeno de problema econômico, que é a inflação, mas as pessoas ignoram. Ou seja, há uma inflação que é advinda da crise sanitária, do CVD. Imprimiram tanto dinheiro, fabricaram papel, vamos embora, solta dinheiro.
renda básica universal, né? Solta dinheiro aí, né? E as pessoas estão em casa, estão trancadas, na cadeia de produção interrompida, né? Enfim, fornecimento, exportação com problemas, etc. Ok, gerou a inflação. Então, há um problema aí que vai se refletir em todo mundo. E é fato. Está acontecendo no Brasil, assim como está acontecendo na Hungria, por exemplo, na Europa, como está acontecendo na Alemanha, uma economia sólida, e também outros países europeus e nos Estados Unidos estão convivendo com um demônio que eles não conheciam muito bem, que é a inflação, viu? Nas economias mais frágeis, nós já temos mais resiliência para com a inflação, já sofremos há um tempo. Agora, os Estados Unidos não sabem muito bem o que é isso, estão convivendo com esse problemaço, né? E foi agregado a isso uma outra problemática, que é a guerra, o conflito. Interrupção de fornecimento de energia para alguns países europeus, né? O problema do fornecimento de gás para a Alemanha e vários outros países do mesmo bloco, da Europa. Automaticamente, o custo da energia se eleva, sobe o custo de tudo. Então, temos uma inflação que vem dos problemas do CVD, tem a inflação que se agrega a essa inflação, mais mais uns pesos bem brutos que são oriundos do conflito entre Rússia e a OTAN, né? A Ucrânia é um território de procuração, uma guerra por procuração. Então se agrega mais isso aí, subindo o preço de alimentos, subindo o preço do gás, por exemplo, tudo tende a ficar mais caro. E o Orbán está sinalizando para a gente que os problemas econômicos vão crescer. Isso pode mostrar, inclusive, que o exercício que teve hoje, quando eu estou gravando para você na terça-feira, você está me assistindo na quarta-feira, ou outro dia, não sei. Na terça-feira, enquanto eu gravo esse vídeo, a Rússia e a China fizeram um grande exercício que invadiu o espaço aéreo, por exemplo, da Coreia do Sul. Invadiu o espaço aéreo da Coreia do Sul. E isso é um incômodo. E a Rússia e a China alegaram que era um exercício de rotina, né, viabilizando a região, tal, a estabilidade, etc. Mas agora, em que o conflito lá na Ucrânia vai para mais de 3 meses, vai caminhar para mais de 3 meses, né? Falam tanto que pode-se usar arma nuclear tática, armas nucleares menores, mas há uma sinalização, se você assistiu meu vídeo de terça-feira, ontem, às 9 horas da manhã, falando do áudio que vazou da China se preparando para uma guerra global, um conflito global. Então o Orbán pode estar percebendo duas coisas. Primeiro, várias coisas, mas dentre elas, o conflito na Ucrânia não vai acabar agora, a crise energética vai aumentar, a Rússia vai interromper totalmente o fornecimento de gás para a Alemanha, e isso pode ser abrupto. A questão do comércio com a Rússia vai se prejudicar, né? O preço dos alimentos vão disparar, uma inflação muito grande, vai ter uma crise de abastecimento e pode surgir um outro conflito entre China e Taiwan. E automaticamente China e Estados Unidos, OTAN. Isso vai ser um problemaço para o mundo. Me parece que o Orbán está se antecipando. Isso que eu estou falando para você do conflito com a China e Taiwan, o tempo é especulativo da minha parte, que pode ser que isso aconteça em 2025, 2023, como as agências de inteligência dos Estados Unidos, serviços de inteligência dos Estados Unidos e também taiwanês já falaram que vai acontecer em 23 ou 25. Então o tempo que a invasão de Taiwan vai acontecer é especulativo. É a minha conjectura, a minha interpretação, a minha visão. Mas o Orbán pode estar sinalizando que tempos difíceis estão vindo do aspecto da economia, do aspecto da instabilidade política no bloco europeu e também preço dos alimentos, né? A própria ONU está falando com uma certa repetição de uma fome apocalíptica, uma fome global, né? A interrupção de fornecimento de alimento por causa dos insumos para a agricultura que vem da Bielorrússia, que vem do Canadá, um cargueiro com potássio, por exemplo, virou lá no Canadá, né? A questão do bloqueio, sanções em relação à Rússia. Vejam, gente, o que ele está fazendo, então, mudando ali a Constituição, e o parlamento autorizou isso, assim como autorizou na crise do CVD, o parlamento autorizou, inclusive dando mais alguns anos de mandato do Orbán, eu acho que ele é o chefe, é o mandatário mais longo no poder, né? Mais tempo no poder.
fizeram a alteração da Constituição para que ele pudesse declarar estado de guerra, estado de emergência, né? Estado como se fosse um estado de guerra mesmo, ou seja, o Estado ele pode tomar as ações, comprar sem passar pelo trâmite legal, da aprovação da Câmara, sem um rito legal constitucional, via de praxe, né? Já é comum acontecer. No estado de emergência, o primeiro-ministro, que é ele, ou o presidente, através da canetada, através de uma ordem, de um decreto, ele anuncia e faz reservas de emergência, ele dá ações que permitem somente, ele tem ações permitidas somente nestes momentos de estado de emergência. Inclusive, isso é muito bom do ponto de vista democrático, da liberdade individual, como sociedade, né? E garantias constitucionais, porque dá direito ao Estado a muita coisa. Vendo o histórico de tanta coisa que acusam o Orbán e ele não fez, falam que ele é, ele não é, estão aí falando que ele está caminhando para uma ditadura, um regime totalitário, e não é o que parece. Ele está pensando a longo prazo e pensando no seu povo, né? E sempre que você pensa a longo prazo, pensa no seu povo e age pelo bem do seu povo, estes senhores do mundo que querem impor uma lógica vão se incomodar, e as várias mídias estão tentando detonar o Orbán. Mas me parece que há uma sinalização do que está por vir, e ele está protegendo a economia, está protegendo os empregos, está protegendo inclusive energia, porque ele pode dar uma ordem para o fornecimento do gás, fazer uma parceria estratégica, bom, com a Rússia ou com qualquer outro país, porque sabe que a coisa tende a ficar mais séria. Meus amigos, vou parar por aqui, vou deixar você comentar agora qual é a sua leitura, o que você imagina, o que você está percebendo. Meu muito obrigado, que o Eterno abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.